Olá, estatimores! Bem-vindos a mais um vídeo da série Resolução de Problemas de Estatística. Esta playlist com diversas resoluções está sendo realizada para a disciplina Estatística para Administração, ministrada pelo professor Aníbal Tavares, e o nosso grupo é composto pela Ana Júlia, a Beatriz Carvalho e por mim, Maria Alice. Bom, gente, hoje o exercício será sobre a ruína do apostador. Primeiro, eu irei dar uma breve explicação do conteúdo, depois será apresentado o exercício e, por fim, a Ana Júlia irá resolver o exercício. Então, vamos lá! Primeiro, é importante a gente entender o que é a ruína do apostador. Bom, a ruína do apostador consiste em uma sequência de N testes, sendo possível somente dois resultados, ganhar ou perder. Algumas características da ruína do apostador é que para cada teste há uma probabilidade P de o apostador ganhar e uma probabilidade 1 menos P de perder. E tais probabilidades não se modificam com o passar dos testes, ou seja, são sempre as mesmas, e cada teste é independente um do outro. Antes de começar realmente o exercício, também é importante a gente compreender alguns pontos principais da ruína do apostador. Primeiro, o apostador começa com o saldo inicial e após N testes ele irá terminar com o saldo final. Caso o apostador ganhe, seu saldo será o atual mais uma unidade monetária. Mas caso ele perca, seu saldo final será o atual menos uma unidade monetária. Além disso, a ruína do apostador pode ser repetida diversas vezes, e assim, a partir disso, é possível determinar qual a probabilidade de se terminar com uma certa faixa de valores para o saldo final. Agora sim, iremos começar o exercício. Ele é dividido em três partes. Primeiro, é necessário fazer um gráfico com M simulações da ruína do apostador. A segunda parte será calcular a probabilidade do saldo final estar entre o valor mínimo e o valor máximo estabelecidos pelo código a partir da distribuição binomial aproximada pela normal. E por último, é necessário calcular a probabilidade do saldo final estar entre o valor mínimo e o valor máximo estabelecidos pelo código a partir da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. Tudo isso será feito a partir dos números do RA de uma das estudantes. Agora, a Ana irá mostrar para vocês como resolver este exercício utilizando códigos do Python no Google Colab e também utilizando conceitos aprendidos nas aulas de estatística. Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia e como a Maria Alice falou, eu vou estar explicando aqui o exercício sobre a ruína do apostador. Inicialmente, a gente tem aqui uma fórmula, que foi uma fórmula dada pelo nosso professor, e nessa fórmula a gente colocou o RA de uma das integrantes do grupo, que é esse aí, ó, 231885, e através dele e dessa fórmula, a gente conseguiu algumas informações importantes para o exercício. Então, a gente conseguiu o número de simulações, 3.644, o número de testes, 69, probabilidade de sucesso, 0,33395 e assim por diante, saldo final mínimo, 8, saldo final máximo, 24. E então, através dessas informações, a gente vai começar a resolução do exercício propriamente dita. A resolução do exercício foi dividida em 3 passos, seguindo as 3 questões que o exercício pedia. Então, o primeiro passo, a gente vai estar respondendo a primeira questão, que pedia o gráfico de M soluções da ruína do apostador. Inicialmente, através de um código fornecido pelo nosso professor, que é esse aí que vocês podem ver na tela, nós construímos um gráfico inicial, que é um gráfico que mostra apenas uma simulação. Para isso, a gente colocou ali na parte de ist 69, que é o nosso número de testes, e 0,33395, que é a nossa probabilidade de sucesso. Então, feito isso, a gente consegue esse gráfico aí que vocês podem ver embaixo, que é um gráfico de uma simulação. No entanto, nós não precisamos apenas de uma simulação, a gente precisa de 3.644 simulações. Então, para isso, nós fizemos um novo código, que é esse aí embaixo. Esse próximo código, construído pela nossa equipe, basicamente vai fazer com que o gráfico construído mostre para nós todas as simulações que nós precisamos, e não apenas uma simulação.
Aqui no código, vocês podem perceber que o código é semelhante ao que usamos anteriormente. No entanto, nós pegamos o código dado pelo professor e fizemos algumas alterações. Nós acrescentamos o comando while. Esse comando ele faz com que um comando funcione enquanto certa condição é verdadeira. Nesse caso, a condição é cont menor que 3.644, em que 3.644 é o número de simulações que nós precisamos. E cont basicamente vai contar o número de simulações que nós vamos fazer aqui. Por isso, nós colocamos embaixo cont igual a cont mais 1. A partir do momento em que atingir o ponto 3.644, que é o número de simulações, vai ser acionado o else e, a partir daí, criado o gráfico com todas as simulações. Assim, feito isso, nós temos a resolução do passo 1. Seguindo a resolução do exercício, nós vamos para o passo 2. O passo 2 ele vai basicamente responder o cálculo da probabilidade P, sendo que o saldo final está entre 24 e 8, através da distribuição binomial aproximada pela normal. Então, aqui nós temos o código, ele importa math, e daí a gente coloca algumas informações importantes iniciais. N, que é igual a 69, que é o nosso número de testes, P, 0,33395, que é a nossa probabilidade de sucesso, e Q, que é 1 menos P, que é o nosso insucesso, certo? Além disso, através do RA, nós também conseguimos os valores do saldo mínimo, igual a 8, e do saldo máximo, igual a 24. Com a ajuda deles, nós vamos encontrar x1 e x2. x1 ali, primeiro, nós temos n menos int, em que n é o número de testes e int é para que a gente consiga ter um valor inteiro. E depois nós temos n menos saldo mínimo dividido por 2. Isso vai nos dar o número de vitórias. E depois ali a gente subtrai meio, justamente para a gente conseguir aproximar a binomial pela normal. Já para encontrar x2, nós utilizamos a mesma fórmula, alterando algumas coisinhas. Ao invés de saldo mínimo, nós colocamos saldo máximo, e ao invés de subtrair, nós somamos meio. Com essas duas fórmulas, nós vamos encontrar as vitórias. E isso nos possibilita criar a faixa de valores do cálculo da normal. E para finalizar, nós usamos parâmetros da normal, que é MU, que é o N vezes o P, número de testes vezes a probabilidade de sucesso, e o sigma, que é N vezes P vezes Q, que é o número de testes vezes o número de probabilidade de sucesso vezes probabilidade de insucesso, elevado a meio, para também fazer a aproximação da normal, certo? Feito isso, a gente vai encontrar os valores de P1, P2 e P3 através da subtração de P2 menos P1. Sendo assim, nós vamos encontrar o saldo final, a probabilidade do saldo final estar entre 24 e 8. E para finalizar, nós colocamos P3 multiplicado por 100 para a gente já conseguir o resultado em porcentagem, beleza? Como vocês podem ver, a probabilidade do saldo final estar entre 24 e 8 é 0,00398 e assim por diante, sendo que o resultado está em porcentagem. Feito isso, nós vamos para o próximo passo. No passo 3, nós vamos calcular a probabilidade P em que o saldo final está entre 24 e 8, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai encontrar os cenários favoráveis e dividi-lo pelo total de cenários. Esse total de cenários é aquele que a gente teve lá em cima, lá no início do exercício, aqueles 3.644.
Sendo assim, para encontrarmos os cenários favoráveis inicialmente, nós utilizamos parte do código utilizado no passo 1 e no passo 2, o qual nos dá uma simulação. E depois, para nós obtermos todas as simulações que nós precisamos, nós utilizamos o comando for. Este comando, como vocês podem ver, a gente usa o count, então por isso que nós colocamos lá em cima count igual a 0. Além disso, a gente também colocou o result igual a chaves em que não tem nada. Esse result é para a gente conseguir construir uma lista de saldos finais, que ela vai ser feita ali quando a gente coloca result.append. Nessa lista, nós vamos ter saldos finais de 3.644 simulações. E como nossa probabilidade de sucesso é muito baixa, nós resolvemos utilizar o comando sort. Ele basicamente vai colocar em ordem decrescente os números dessa lista, então do maior para o menor. E logo embaixo nós temos número de itens, em que nós utilizamos o comando len para a gente conseguir ter certeza que nós estamos utilizando 3.644 itens. Então daí a gente faz o print e a gente tem essa certeza. Feito isso, com essa lista gigante de itens, depois, para a gente encontrar finalmente os cenários favoráveis, nós criamos uma outra lista chamada itens, que está aí em cima para vocês. Olha, itens igual chaves, sem nada dentro por enquanto. Nessa lista, o que a gente vai pedir para o Python fazer? Nós vamos pedir para que nessa lista entre apenas números maiores iguais a 8 e números menores iguais a 24, que é realmente os nossos cenários favoráveis. Logo em seguida, nós temos o print, então nós vamos ter a lista de saldos finais entre 8 e 24 em 3.644 simulações e também um outro print da contagem de saldos finais favoráveis entre 8 e 24 em 3.644 simulações. E, finalmente, tendo a quantidade de cenários favoráveis ali representado pelo len, entre parênteses itens, nós conseguimos fazer a nossa divisão, que é cenários favoráveis dividido pelo total de cenários, que é o 3.644. Essa divisão nos vai dar a resposta final. Após fazer o código rodar, vocês podem perceber que o Python nos dá todas as respostas que a gente pediu. Então, ali a gente tem lista de saldos finais de 3.644 simulações, a quantidade de saldos finais na lista, 3.644, lista de saldos finais entre 8 e 24, em 3.644 simulações, a contagem de saldos finais favoráveis entre 8 e 24, em 3.644 simulações, que deu igual a 0, e depois, por fim, o que o exercício pede, a probabilidade de termos saldo final entre 24 e 8, que nos deu ali 0. Bom, gente, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os amigos que amam estatística. Também não se esqueçam de acessar o link do Colab que está na descrição do vídeo. E fiquem ligados porque logo tem mais. Até o próximo vídeo, estatimores. Tchau!